Bom dia a todos. Vamos nesse instante nos preparar para mais uma live, agradecendo pela oportunidade a Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Vamos nesse instante transmitir os recados da casa, que vem nos informar a respeito dos horários das lives. São todos os dias, às 9 horas, com a leitura do livro Fonte Viva. Às 20 horas, a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A casa também disponibiliza do atendimento fraterno, destinado a qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer natureza, independente da religião, credo e idade. A casa também disponibiliza do estudo sistematizado da doutrina espírita, nas quintas-feiras, às 19h30, online, e os interessados encaminhar nome e contato via inbox. Qualquer dúvida, entre em contato com a casa via inbox. Então, meus irmãos, vamos nesse instante fazer a prece inicial para darmos início ao nosso estudo no dia de hoje. Jesus amado, espiritualidade amiga, nós te agradecemos por mais esse dia tão belo, tão lindo, e que ele venha, Jesus, cheio de oportunidades, de luz, de amor, de caridade, uns para com os outros, que possamos, através do estudo, nos aprimorar cada vez mais nos teus ensinamentos, em busca, Jesus, da prática no nosso dia a dia. Permanece conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vamos então, meus irmãos, dar início ao nosso estudo do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A nossa lição de número 144. Ajudemos a vida mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício na meditação, seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna.
Essa lição é muito rica, muito gratificante, principalmente no momento em que estamos vivendo, né? Onde o Emmanuel vem com essa grandeza para termos, para nos ajudarmos na vida mental. Então, meus irmãos, essa lição, ela nos remete a nós, ao nosso viver, ao nosso momento reencarnatório de muita responsabilidade e muito cuidado com o nosso ser. E que possamos aprender a nos valorizar nessa encarnação. Isso é muito importante. Nos reconhecer, nos entendermos. O Emmanuel nos traz nessa lição justamente para isso, para nos alertar sobre os cuidados da nossa vida mental. E aí vamos analisar algumas vezes onde nos preocupamos com algum machucado na nossa mão, no nosso pé, com a nossa dor de cabeça, mas esquecemos de olhar e sentir o nosso viver. E é sobre isso que iremos refletir através desse tema. Estava lendo o livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e onde no seu primeiro parágrafo o Emmanuel nos diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Ou seja, Emmanuel nos diz que a consciência é como se fosse um diamante e que nessa fase de adormecimento ela se encontra na obscuridade do solo, e quando sai do solo e já se encontra na mão do lapidador, significa a fase seguinte, ou seja, a fase da consciência desperta para as necessidades espirituais. Então, meus irmãos, analisando as proposições do Emmanuel, entendemos que a consciência, ela se subdivide em fases. Perdão. E aí podemos entender essa subdivisão da seguinte maneira. A primeira fase é uma consciência adormecida. A segunda fase é uma consciência desperta. E a terceira fase é uma consciência liberta. Vamos entender cada uma dessas. A consciência adormecida, meus irmãos, significa os espíritos que vivem na matéria e têm a matéria a própria finalidade da existência, ou seja, matéria pela matéria. Vivem no atendimento das suas necessidades básicas. Quando passamos para uma segunda fase, que é a fase da consciência desperta, são justamente aqueles espíritos que despertaram para responsabilidades e deveres no trabalho do bem. Porém, ainda se sentem incapazes na realização de algumas tarefas, devido à sua evolução moral, pois ainda eles não conseguem entender que o trabalho é justamente que vai contribuir para essa evolução. E aí, meus irmãos, damos a sequência para a terceira fase, que é a fase da consciência liberta. São os espíritos voltados à evolução espiritual, dedicados a fazer o bem. E nessa lição, o Emmanuel nos lembra também da passagem em que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, em Mateus, capítulo 5, versículo 1, dando-nos a luz de sua compreensão
através das bem-aventuranças. Pois o nosso texto de hoje, ele se inicia com a multidão que seguia Jesus. E naquela oportunidade da presença de Jesus entre nós, as pessoas, como hoje, eram sedentas de consolo espiritual para suas angústias. Necessitavam compreender o que se passava consigo. Precisavam de cura do corpo e da alma. E Jesus as atendeu em todas as oportunidades que esteve diante delas. Deu assim o exemplo de mestre, preocupado com cada um de uma grande multidão. Então, meus irmãos, o Emmanuel nos traz nessa lição e nos cita alguns tópicos, dizendo que precisamos de alfabetização. E aí nos perguntamos, por que precisamos ler e escrever? Precisamos ler e escrever não apenas ler e escrever literalmente, e sim para entender e agir. E aí o Emmanuel diz, leitura edificante significa que não seja apenas leitura da nossa doutrina, mas que possamos, claro, aproveitar a grande quantidade de romances, parte científica e a parte religiosa que temos na nossa doutrina, pois é através da leitura edificante que aprendemos a repensar nesse caminhar dessa nossa encarnação e nos indagar, e nos autoavaliar, e nos autoanalisar. O que é que eu fiz e aprendi ao longo desses meus X anos de vida? E o que aprendi está sendo bom para mim nesse momento? Será que eu não posso ainda aproveitar algum tempo encarnada para cuidar do meu viver espiritual? Devemos analisar. E aí o Emmanuel vem com mais um tópico, palestra educativa. Vamos procurar, meus irmãos, ambientes em que nós possamos ouvir e propagar o bem. E o Emmanuel diz mais, exemplo contagiante na prática da bondade. Quando somos capazes de oferecer o amor que está dentro de nós. Quando cuidamos de uma plantinha, quando auxiliamos ao nosso próximo, quando acolhemos um animalzinho, entre outros. São coisas simples, porém, são coisas que têm um grande significado do amor. E o Emmanuel nos diz mais, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, ou seja, a nossa lição de hoje, meus irmãos, é de número 144, do livro Fonte Viva. Ajudemos a vida mental. Vamos propagar coisas boas, que possamos nos alimentar e alimentar o nosso espírito ao nosso próximo de coisas positivas. É isso que devemos fazer. E o último tópico que o Emmanuel fala, exercício na meditação. Ou seja, onde quer que estejamos, meus irmãos, o tempo que a gente puder, seja 1 minuto, 5 minutos, vamos parar um pouco e pensar em coisas boas, pensar apenas no bem. Já vamos contribuir com a nossa meditação. E é através de todos esses tópicos, meus irmãos, que nós conseguiremos ajudar a saúde da nossa vida mental. Então, meus irmãos, que possamos continuar seguindo Jesus, mesmo sabendo que muitas das nossas ações ainda não são compreendidas nem por nós
nem por aqueles que estão conosco, mas vamos permanecer no caminho do bem. É uma maneira de estarmos ajudando a saúde da nossa vida mental. Então, meus irmãos, é chegado o momento do encerramento da nossa live. Só temos a agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, por essa rica oportunidade. E que possamos nos alimentar sempre de coisas positivas, coisas boas, que nos fortaleça e que fortaleça principalmente o nosso espírito para a nossa evolução. Agradeço a oportunidade novamente à Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Que possamos continuar cada vez mais auxiliando uns aos outros. Porque, meus irmãos, não evoluímos sozinhos. Sempre vai ter alguém para nos auxiliar, seja encarnado ou desencarnado. Então vamos nos ajudar. Vamos ajudar uns aos outros, com muito amor e muita luz. Vamos nos preparar para o encerramento e fazer a nossa oração final. Jesus amigo, espiritualidade, nós agradecemos por essa oportunidade de aqui comentar a respeito do teu evangelho tão grandioso. Abençoa, Jesus, cada lar, cada família, os nossos governantes, a humanidade. Abençoa, Jesus, a todos nós, que estamos em busca cada vez mais do nosso aprimoramento e que possamos ser fortes para continuar, que possamos perseverar no bem e no amor. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, que tanto nos auxilia nessa caminhada de evolução. Muito obrigada. Muita paz e muita luz a todos nós. Que assim seja. Agradeço a todos pela oportunidade e um ótimo final de semana, de muita paz, de muita reflexão, de muito estudo edificante. Que Jesus abençoe o coração de cada um. Que assim seja e até um breve encontro.